Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, e o verso, ou versículo de número 14. Ouçam o que diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu acredito que a maioria de nós aqui, ou todos nós aqui hoje à noite, em algum momento, em alguma circunstância, nós já experimentamos ou já vivenciamos alguma experiência de esquecimento. Nós todos que estamos aqui, em algum momento já experimentamos, já vivemos uma experiência de esquecimento. Por exemplo, esqueceu onde guardou as chaves do carro. Esqueceu onde colocou os óculos. Você quer ver uma coisa que eu acho incrível? A gente está na sala, vai para o quarto buscar lá alguma coisa, quando chega lá diz assim: o que eu vim fazer aqui? Esqueci. As mães, que é mãe de 3, 4, 5 filhos, eu paro no 5 porque a minha mãe é mãe de 5. E até hoje na minha casa, quando todos os 5 filhos estão reunidos lá na casa da minha mãe, e minha mãe quer chamar o meu nome, por exemplo, ela chama o nome dos meus irmãos tudinho primeiro, para depois chegar no meu. As mães trocam o nome dos filhos. A gente esquece datas importantes, compromissos importantes que marcamos, a gente às vezes esquece. Esquecemos data de aniversário do filho. Aliás, não dá muito para esquecer não, que eles ficam já um ano antes, já todo dia falando: é o meu aniversário, é o meu aniversário. Mas a gente esquece. Esquece data de aniversário da esposa, o que não é recomendável. Nunca cometa esse erro, marido. Esquecemos data de aniversário de casamento, também não é recomendável. Nunca façam isso, maridos. A gente esquece. Todos estes exemplos aqui que eu estou dando é para mostrar para todos nós aqui hoje quão falha é a nossa memória e que nós temos uma facilidade muito grande de esquecer das coisas, e esquecemos de coisas corriqueiras. Esquecemos de coisas ali do nosso dia a dia, como o exemplo que eu dei, da chave do carro, do óculos e etc. E por que eu estou dizendo isto? Porque na caminhada cristã, na jornada cristã, nenhum cristão, ouçam isso por favor, nenhum cristão, legitimamente cristão, tem o direito, e deixa eu voltar aqui e frisar bem frisado, nenhum cristão, genuinamente cristão, tem o direito de se esquecer daquele evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando um inocente foi julgado, sumariamente condenado, e foi pendurado em uma cruz, crucificado entre 2 ladrões, como um criminoso comum. Nenhum cristão, verdadeiramente cristão, tem o direito de se esquecer da cena do Calvário. E é por isso que nós participamos do culto de ceia, que foi o culto que aconteceu aqui ontem à noite, a ceia do Senhor, ou às vezes, a maioria das vezes nós costumamos chamar Santa Ceia, que fica é mais próprio falar ceia do Senhor. Este culto que aconteceu aqui ontem da ceia do Senhor. O que é a ceia? A ceia é exatamente este ritual. E o que é este ritual? O ritual é uma ação metódica que você faz repetidamente para que uma tradição não se perca nunca,
para que aquela tradição nunca caia no esquecimento, para que aquela tradição não seja perdida pelas próximas gerações, o que é que se faz? Se perpetua esta tradição a partir dos rituais. Então, o ritual serve para perpetuar esta tradição, para manter esta tradição, para conservar e não permitir que se perca nunca de vista aquela ação ou aquele ritual. A ceia é esse ritual que mantém, é por isto que, com raríssimas exceções, a grande maioria das igrejas cristãs em redor do mundo, não é no Brasil não, é no mundo, a grande maioria das igrejas cristãs em redor do mundo celebram a ceia todo mês. Você pergunta, por que todo mês? Todo mês, porque é uma ação metódica, é um ritual. A ceia é um ritual do cristianismo, que você faz repetidamente, para não se perder esta tradição. O que é a ceia, em segundo lugar? A ceia é um sacramento. O que é um sacramento? É algo por demais sagrado no cristianismo. Se você perguntar quantos sacramentos existem no cristianismo, eu te respondo: 2: batismo em águas e ceia do Senhor. A Igreja Católica Romana acrescentou o casamento como um terceiro sacramento, mas nós, cristãos protestantes, reconhecemos apenas estes 2, ceia e batismo em águas. É um sacramento, é sagrado, é algo que tem um valor, um significado espiritual, tem um valor espiritual para além dos rituais. Lembra que eu falei aqui já dos rituais? Então ela não é só um ritual, o ritual é para que se mantenha, mas mais do que um ritual, ela é um sacramento. É um sacramento para que você saiba que o que nós fazemos, que o que nós praticamos tem um valor espiritual, tem um sentido espiritual, tem um significado espiritual. Não é apenas o ritual pelo ritual, não é apenas a tradição pela tradição, há um valor. Mas o que é ceia, em terceiro lugar? A ceia, em terceiro lugar, é um memorial. Por que é um memorial? Porque na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o que foi que ele fez? Partiu o pão e deu aquele pão. E ele disse, depois, o texto diz, depois de ter feito isto, ele também deu o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que foi derramado por todos vós. E aí o que ele diz? Fazei isto em memória de mim. O que é a ceia? Quando estamos na ceia, nós estamos cercando a mesa do Senhor em memória de Jesus, em memória do seu sacrifício na cruz, sua morte e ressurreição. Mas, em quarto lugar, a ceia não é só um memorial. Em quarto lugar, a ceia é uma celebração. O que é a ceia? A ceia é uma celebração. Aí você me pergunta, e o que é que nós estamos de fato celebrando na ceia? Nós estamos celebrando a vida de Jesus. Ele entregou-se na cruz, derramou o seu sangue, e esta sua carne que foi rasgada na cruz, este seu sangue que foi derramado na cruz, produziu vida, e nós nos reunimos para celebrar a vida de Jesus. A ceia não é uma missa de sétimo dia. A ceia não é um culto em torno de um defunto que morreu há mais de 2000 anos. A ceia não é um ritual para comemorar
um cadáver que há mais de 2000 anos foi colocado numa sepultura. Não, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e, portanto, nós celebramos a vida de Jesus. Vejam, nas palavras do próprio Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 53. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, versículo 53, diz-nos assim a palavra de Deus. Palavras de Jesus: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a ceia é uma celebração. Você não tem motivos, você não tem razões para, na ceia, ao cercar a mesa, estar abatido, estar frustrado, estar com semblante decaído. Não, porque nós estamos cercando a mesa do Senhor. E eu quero te dizer mais: essa velha história que por muito tempo nós alimentamos ela. Cuidado, irmão, com a ceia. Cuidado, irmão, com o cálice, porque você está em pecado e você vai morrer. E eu quantas vezes ouvi isso, e quantas vezes eu mesmo tomei ceia assim, apavorado, com o coração batendo a 1000 por hora. Eu quero te dizer aqui hoje à noite, meu irmão, minha irmã, a ceia do Senhor é o grande convite do próprio Cristo a celebrar a vida que só Ele tem para todos nós. A vida que só Ele tem, e que só Ele produz, e que só Ele produziu para todos nós. Portanto, se o diabo está lhe condenando, se o diabo está lhe acusando, se o diabo está lhe apontando, você pode se levantar e dizer: para trás de mim, Satanás, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos pensar nisto aqui hoje à noite, porque eu comecei citando para vocês que nenhum cristão, legitimamente cristão, tem o direito de se esquecer daquilo que aconteceu há mais de 2000 anos, aos arredores de Jerusalém. Um inocente foi julgado, sumariamente condenado, e a sentença foi cruel. Eles pegaram o meu Cristo, rasgaram todas as suas vestes. O meu Cristo enfrentou vergonha de nudez, totalmente despido. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Quando você vê nos quadros, nas revistas, nos filmes, nas novelas, nas imagens de escultura, tanto nas fachadas das igrejas católicas ou mesmo dentro dos templos católicos, que você vê aquela imagem daquele Cristo com espécie de um fraldão cobrindo as suas partes íntimas. Aquilo é uma invenção posterior da igreja romana, porque na verdade Jesus não usou aquilo. Jesus não usou nenhuma espécie de fraldão como você vê nas imagens. Como eu disse, é uma invenção posterior da igreja romana. Ele foi despido mesmo, enfrentou vergonha de nudez, foi pendurado naquela rude cruz, completamente despido perante toda aquela multidão que se dividia entre gritos, zombarias, choros, clamores, xingamentos, e as multidões presenciavam a brutal cena do Calvário, quando o meu Cristo lá estava crucificado. Pegaram o meu Cristo, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça,
colocaram um manto vermelho, que era preso com uma espécie de uma presilha aqui no seu pescoço, e ela vinha até a altura dos seus cotovelos. Imaginem vocês comigo a cena. Ele estava despido, coroado de espinho, e não era essa coroa que o Ira em Cristo usa para ir nos programas de televisão, que é almofadada por dentro, só espeta para fora, qualquer um usa essa coroa. A coroa que o meu Cristo usou não foi essa, foi uma coroa de espinho mesmo, que perfurou o couro cabeludo de sua cabeça, sua face ficou coberta de sangue, com um manto vermelho sobre os seus ombros, que vinha até a altura dos seus cotovelos, nu da cintura para baixo. Colocaram uma cana na sua mão, e eles faziam este gesto aqui, e diziam: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus, e se ajoelhavam perante ele. Depois pegavam a cana da sua mão, e batiam com ela na sua cabeça, e gritavam para ele dizendo: confessa quem foi que te bateu. O meu Cristo foi espancado, violentamente espancado, torturado quase praticamente à morte, porque ele não morreu no espancamento nem na cepa de tortura, ele morreu pendurado na cruz. Mas ele enfrentou o espancamento e a tortura na cepa de tortura, quando acorrentado naquele tronco largo e baixo, os seus algozes pegaram um chicote, que a tradição diz que aquele chicote tinha 12 pontas. Na ponta dos chicotes havia lasca de madeira, pedaço de osso e chumbo. A madeira e o osso era para rasgar a carne. Na medida que ele levava a chicotada e eles puxavam o chicote, a carne era rasgada. O chumbo era para acelerar o esguinchamento do sangue, e ele sofria hemorragias instantâneas, e o sangue dele esguichava a todo vapor. Meu Cristo estava sendo violentamente espancado e torturado. 750 anos aproximadamente antes disto, Isaías profetizou, capítulo de número 53. Veja na sua Bíblia, no capítulo de número 53 do profeta Isaías, versículo de número 2. Isaías profetizou 750 anos aproximadamente dele, e disse: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradássemos dele. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Bateram na face do meu Jesus, e ele não reclamou. Espancaram a sua face e as suas costas, e ele não reclamou. Pegaram o meu Cristo e colocaram uma cruz sobre os seus ombros, e ele carregou aquela cruz pesada, e ele não blasfemou, ele não reclamou, ele não retrucou. Ele foi moído e suportou calado toda a agonia e toda a angústia da cruz. Você me pergunta hoje, por que tamanho sacrifício? Por que tamanha angústia? O meu Cristo estava orando no Getsemane. Ele soou profundas gotas de sangue que escorriam até o chão.
Ele poderia ter desistido lá no Getsêmani. Ele poderia ter abandonado tudo. Ele poderia ter deixado para lá. Ele poderia ter reagido. Mas ele viu você. Ele viu você. Ele viu você, ele viu a mim, ele viu toda a humanidade, e ele decididamente marchou rumo ao Calvário, e ele foi rumo ao Calvário sabendo de toda a angústia que iria suportar, e suportou até o fim por nos amar. Pegaram o meu Cristo e cravaram ele naquela cruz. Suas mãos e os seus pés foram traspassados com cravos de 10 centímetros. Eles chegaram perto da cruz e com uma lança furaram ele do lado, procurando alguma veia artéria para acelerar o processo de morte. E ele estava na cruz, os olhos mal podiam abrir, estava com a face toda ensanguentada, espancada, inchada, cabelo emplastrado, colado na face com sangue. Era de dia. Isso foi toda essa coisa entre o julgamento, a sentença final, porque o julgamento foi de madrugada, mas entre o processo de tortura até a execução na cruz foi entre 9 e até as 3 horas da tarde. Imagine vocês, o sol estava quente, caustigante, a língua dele já colava ao céu da boca, os seus órgãos já estavam entrando em colapso, Jesus já estava entrando em processo de morte. Mas sabe o que me encanta em Jesus? Sabe o que é que torna Jesus diferente de qualquer outro herói que a história pode revelar? Sabe o que é que torna Jesus diferente do que qualquer história que você já ouviu contar? É que com todo este processo de morte, em que Jesus já estava entrando, mas ele permanecia Senhor da história. Ele permanecia Senhor da história. Porque na mensagem cristã, pastor Elisael, na mensagem cristã, nós não cremos que quem matou Jesus foram os romanos. E também não cremos que quem matou Jesus foram os judeus. Nem foram os romanos, nem foram os judeus. O que foi que aconteceu, pastor? O que foi que aconteceu? Foi as palavras do próprio Jesus que se cumpriu quando ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e a tomo de volta. Ninguém a tira de mim, eu é quem a dou livremente. E no alto da cruz, o organismo dele já estava desfalecendo, já estava entrando em processo de morte. Mas quando Jesus estava ali naquela cruz, permanecia Senhor da história, e como Senhor da história, ele mesmo rendeu o Espírito ao Pai, e como Senhor da história, ele bradou o brado dos brados, e não foi um grito de desesperado, mas foi um brado dos brados, quando disse: está consumado, está feito, está pago, está realizado, está contemplado, toda a dívida foi paga, está consumado, está feito, está pago, está consumado. O que eu preciso fazer agora, pregador? Nada. A única coisa que você e eu precisa fazer é apenas crer. Crer que o sacrifício da cruz é suficiente. Crer que o sacrifício da cruz não precisa absolutamente de mais nada a ser acrescentado, porque o sacrifício da cruz foi completo. É por isso, queridos irmãos, que eu tenho pregado contra um falso evangelho
que tem sido disseminado neste nosso país, um falso evangelho, um evangelho carregado de superstição, de paganismo, um evangelho que o sacrifício da cruz não é suficiente, um evangelho que o poder da cruz não é suficiente, e aí os homens estão querendo arrumar subterfúgios, ou estão querendo colocar outros acessórios, criando acessórios para acrescentar a cruz. E eu te digo aqui hoje, nada pode ser acrescentado ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque ele foi completo, ele é único e é completo. É por isso que eu tenho pregado e tenho batido nesta tecla. Não é copo com água em cima do rádio, não é galho de arruda atrás da orelha, não. A igreja brasileira está conhecendo o evangelho errado. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da cruz é suficiente, e por isso Paulo disse: eu me glorio, mas é na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacrifício foi completo. Você precisa vir a Jesus. Se você não entregou a sua vida a Ele ainda e me ouve aqui hoje à noite, você precisa vir a Cristo, do jeito que você está, da maneira que você está. Você precisa vir à cruz e confiar em Jesus. Confie, mas confie absolutamente em Jesus e no seu sacrifício no Calvário. Todos os teus pecados serão perdoados. Todos os nossos pecados foram carregados por Jesus naquela cruz. Ele estrangulou a maldição na cruz. Ele tirou toda a culpa que estava sobre nós e colocou cravada na cruz, e a justiça dele ele colocou sobre nós. Nós estamos hoje à noite aqui debaixo desta justiça maravilhosa, desta graça maravilhosa que nos alcançou, desta justiça maravilhosa que nos alcançou, e nós fomos justificados pela fé. É o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Por isso Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por que Paulo escreveu estas palavras? Paulo poderia se gloriar que ele era um cidadão romano, e ser cidadão romano naquela época era uma coisa muito grande. Ser cidadão romano naquele tempo era a mesma coisa hoje, uma pessoa, um brasileiro que é cidadão americano, é um cidadão europeu, por exemplo. Ser cidadão romano era uma coisa muito grande naquela época, nos dias de Paulo, e Paulo poderia se gloriar nisto. Paulo poderia se gloriar que ele era um homem de grande entendimento, de grande conhecimento. Ele era um intelectual de alto nível de sua época, a ponto de debater com os principais filósofos epicureus e estoicos em Atenas, no centro intelectual do mundo de sua época, e deixou todos eles de boca aberta e de queixo caído. Paulo poderia ter se gloriado nisto. Paulo poderia se gloriar porque ele foi posto como a coluna vertebral da igreja, o homem que escreveu 13 epístolas, e nessas 13 epístolas foram organizadas aquilo que nós podemos chamar de fundamentos da fé cristã. Ele norteou a teologia cristã, ele norteou a doutrina cristã. Paulo poderia ter se gloriado nisto. Paulo poderia ter se gloriado que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um homem de alta patente no mundo do conhecimento e do saber do seu tempo. Mas Paulo disse: tudo isto é esterco, tudo isto eu considero nada, eu me glorio é na cruz de Jesus Cristo. Porque na cruz foram levados os meus pecados, porque na cruz eu posso hoje me levantar e cantar livre, finalmente livre. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou terminar aqui as minhas palavras dizendo a você, meu irmão, e a você, minha irmã, assim como o apóstolo Paulo, confie no sacrifício da cruz. Creia no sacrifício da cruz. Creia em Jesus, mas creia com toda a sua força, com todas as forças do seu coração, com todas as fibras de sua alma. Creia e confie neste sacrifício.
Creia com todas as tuas energias. Creia que o sacrifício na cruz é suficiente. Ele levou toda a sua culpa. Por que você está se sentindo culpado aí, moça? Por quê? Por que você está aí com medo da pressão da religião? Por que você está com medo e se sentindo muitas vezes até ameaçado por causa do olhar religioso de alguém que te aponta com aquela ganância, ou seja, com aquela soberba, com aquela arrogância religiosa? Porque é esse o contexto de Gálatas. Paulo escreve estas palavras aos Gálatas porque um veneno pernicioso judaico de religiosos que queriam desacreditar o mérito, descreditar o mérito de Cristo e creditar o mérito deles. Dizer assim: não é é a minha tradição, é porque eu pratiquei a circuncisão, é porque eu obedeço a lei, é porque eu cumpro rigorosamente os mandamentos, por isso eu sou salvo. Paulo diz: está errado. Você é salvo, mas não é pelos teus méritos, não é circuncisão nem incircuncisão, não é porque você deu dízimo ou oferta, ou porque você não falta um culto de doutrina, ou é o aluno número 1 da escola dominical. O mérito não é meu, não é teu, o mérito é dele, o sacrifício é dele, na cruz do Calvário. Creia, creia. Queridos irmãos, eu estou decidido. Eu estou decidido dentro do meu coração. Eu não quero saber se religiosos vão se escandalizar. E que se escandalizar, que se escandalize, mas vai se escandalizar com o poder do Evangelho. Por que os religiosos não se escandalizam com os amuletos? Por que os religiosos não se escandalizam e nem denunciam o paganismo? Por que os religiosos não se escandalizam e nem denunciam esse falso evangelho que está acabando e devastando a igreja no Brasil? Mas se escandalizam com a mensagem do evangelho. Se escandaliza quando você lê a palavra da cruz. Se escandaliza quando você anuncia Jesus Cristo. Eu li aqui a referência de João capítulo 6. Se vocês lerem o capítulo 6 inteiro, vocês vão ver que até os próprios discípulos de Jesus viraram as costas e foram embora e disseram: ninguém pode suportar isto, é muito duro esse discurso. E Pedro disse: Senhor, o senhor não está vendo? Está todo mundo indo embora. E Jesus disse: vai você também. Não quer ir com eles? Vai embora. Mas Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então eu estou decidido. Eu estou decidido. Eu quero finalizar essas minhas últimas palavras dizendo a você: insistir. Dizendo não, insistindo, que eu já disse. Confie na cruz. Confie em Jesus. Confie no poder da cruz. Confie no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gosto de cantar assim, ó. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema. Fica em pé. Levante as mãos e vamos cantar. Levante as mãos, levante as mãos. Todos aí na galeria, todos levante as mãos. Se você confia no poder da cruz, se você confia na mensagem, sim, eu amo. Vamos fazer assim, ó. Levante a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e levante esta Bíblia para cima. É o Evangelho que eu creio, é a palavra que eu prego. Levante. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Até por uma coroa a trocar. Vamos mais uma vez o coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo. Levante a Bíblia.
Eu vou orar, vou ministrar. Eu quero convidar a Denise para me ajudar aqui com mais um cântico. Louve ao Senhor aqui com mais um hino, enquanto eu vou ministrar com a igreja e sobre a igreja. Levarei eu também até por uma coroa. Só mais uma estrofe. Eu aqui com Jesus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre, sempre, sempre levar e sofrer. Eu quero sempre levar e sofrer a vergonha da cruz. Cristo vem. Aleluia, aleluia. Uma paz. Agora vamos lá, todos com a Bíblia levantada.